Olá pessoal, é um grande prazer estarmos aqui na segunda gravação, Cast 2, da iniciativa do Empreendedorismo Como Vencer a Batalha. É uma iniciativa que nós lançamos no final do ano passado, que tem como objetivo levar insights, conteúdo e prática para aqueles que desempenham um papel de gestor, de empresário, de empreendedor. Só lembrando aqui, a nossa iniciativa ela é patrocinada pela empresa CAF Facility Management, é uma empresa focada em gestão estratégica. E quem tiver interesse para patrocinar a iniciativa, basta mandar um e-mail para o gestãoestratégica@cafm.com.br, onde que a gente vai estar enviando mais informações sobre a iniciativa para vocês no detalhe. Então agradeço, é um grande prazer estar aqui compartilhando e trocando essa ideia com vocês. Hoje eu vou estar trazendo uma pessoa super especial, que é o João Paulo Fernandes. Prazer. João Paulo, ele tem uma experiência muito interessante para compartilhar com a gente. Ele é diretor, fundador, sócio do grupo JPM Viagens, da startup do Turista FC. O João tem aí uma vasta experiência, com uma visão muito interessante do que é ser empreendedor, do que é importante para formar times na perspectiva comercial, e ele vai estar compartilhando essa experiência com a gente aqui em 3 temas. Então, lembrando como é que funciona a nossa dinâmica. Vão ser 3 blocos de 20 a 35, 40 minutos, e hoje a gente vai estar abordando, no primeiro bloco, ser empreendedor, lidar com o negócio. O segundo, só sobre comercial, que é super importante. E o terceiro, a gente vai abordar a gestão de uma maneira em geral para finalizar o Cast 2. Tá certo? Então, pessoal, aproveitem, curtam, comentem, compartilhem, que vai ser um grande prazer aí estar contribuindo com vocês. João, vamos lá? Vambora. Prazer enorme estar aqui, meu amigo. Não, eu te agradeço. Fala um pouquinho pra gente, João, assim, da tua trajetória, desde quando você teve o desejo e a iniciativa de se tornar aí um empreendedor, e tenta passar um resumo pra gente aí do seu aprendizado para que a gente consiga conectar com o que está acontecendo hoje. Claro que sim. Em primeiro lugar, parabéns pelo projeto. Você sabe que eu sou um fã incondicional do seu trabalho como um todo, já te acompanho há muito tempo. Tenho a honra e o prazer de tê-lo próximo a mim, na condução dos negócios. Isso é fundamental, falar em gestão estratégica, e principalmente depois que a gestão estratégica passou a ser algo presente no nosso dia a dia, como que os resultados mudaram drasticamente, né? Então, antes de mais nada, gostaria de reforçar a importância do tema e te parabenizar pelo projeto, que certamente vai levar um tema tão importante a pessoas que talvez ainda não estejam em contato com o tema de planejamento estratégico, gestão estratégica em geral, muito por achar erroneamente que o meu negócio não tem tamanho para isso é coisa de empresa grande, isso é coisa de multinacional. E quanto tempo e quanto resultado a gente perde, quanto dinheiro a gente deixa na mesa, quantas vidas deixam de ser impactadas por você não tocar nesse tema o quanto antes possível, né? E hoje você, ao longo dessa trajetória que eu vou contar um pouquinho aqui, você sabe que toda vez que a gente começa um projeto agora, desde o day one, a gente já começa a fazer certo, porque eu sei o quanto que custou caro ter demorado aí 7, 8 anos para começar efetivamente a tocar no assunto. Perfeito. Então, prazer enorme. Como o Carlos já antecipou aqui, João Paulo Fernandes, sou sócio fundador do Grupo JPM, né? Hoje em dia não é mais Grupo JPM Viagens, porque a gente atua em outros segmentos também, né? Como na área de seguros. Então, o Grupo JPM hoje tem... estamos indo para 13 anos de mercado, né? Contando um pouquinho da história desde lá de trás. Começamos em 2009, efetivamente, né? Então, eu e Márcio, meu sócio, que fundou a empresa comigo, iniciamos como uma agência de viagens, né? Uma agência convencional focada em atender pacotes sob medida. Nosso grande objetivo sempre foi caminhar na contramão do turismo de massa, caminhar na contramão das empresas que impõem, vamos dizer assim, os seus produtos. Isso não é de forma alguma uma crítica, tem mercado para todo mundo, tem vantagens e desvantagens em toda e qualquer estratégia, mas o nosso objetivo era prestar um serviço personalizado e oferecendo um atendimento
sempre muito colocando sob medida, né? Produtos customizados para os clientes com atendimento personalizado. E dali para frente muita coisa aconteceu, ao longo desses 13 anos, a batalha do empreendedorismo ela é vencida dia a dia, né? Não adianta a gente ter em mente que hoje mesmo na reunião geral que a gente tem toda segunda-feira na empresa, estamos gravando numa segunda-feira, a gente sempre abre a semana com uma reunião geral e hoje mesmo eu citei que a gente sempre acha que a linha entre o seu estágio inicial e o sucesso vai ser reta, né? Quando na realidade oscila, varia. Vai, volta. Quando você acha que vai, daqui a pouco volta tudo, vem. E aí você precisa ter estômago para aguentar tudo isso, né? O Thales Gomes, que é o fundador da EasyTax, né? Que é um grande empreendedor, hoje está com um projeto bem bacana também na parte de educação corporativa. Ele sempre fala que empreender é uma jornada maníaco-depressiva. E que se você não estiver preparado para passar por isso, muitas vezes você pode estar tecnicamente muito bem, você pode ter a melhor formação acadêmica possível, mas se você não tiver estômago para lidar com isso no dia a dia, muitas vezes você vai acabar ficando pelo caminho e deixando de executar bons projetos. Então, ao longo desses 13 anos, a gente cresceu a agência. Hoje a JPM Viagens ela, tem 2 unidades de negócio fundamentalmente. Continuamos fazendo o que a gente nasceu para fazer, que é cuidar de viagens sob medida, atendendo pessoas que queiram viajar desde de um final de semana em Búzios até 40 dias na Ásia. O importante não é o destino, o foco está no cliente. Tá? Não importa o produto que o cliente vai comprar, a JPM Viagens existe para atender esse cliente, atender essa demanda, sempre customizando o produto e personalizando o atendimento, tá? Para resumir. Ao longo desse tempo, a gente entendeu a importância do nicho, a importância de segmentar, e aí em 2015 nasce o projeto Turista FC, que hoje eu posso dizer que é a nossa menina dos olhos, que é o projeto que alavancou o negócio, que catapultou o grupo para um patamar mais elevado de destaque em relação ao mercado. E é uma tecla que eu bato muito hoje com quem me pergunta o que fazer dentro do mercado de turismo. Escolhe um nicho, escolhe uma segmentação e vai fundo, se especialize em alguma coisa. Sim, né? Porque muito provavelmente você tem ali caminhos a seguir. Com certeza. E oportunidades de negócio, seja de um produto ou um serviço. Então, assim, a tua dica está muito focada no seguinte: nicha um, ataca, do que muitas vezes querer atacar vários ao mesmo tempo e não fazer nada. Passamos, Carlos, ao longo do Day One, em agosto de 2009 até 2015, 2016, eu vou falar cometendo um erro, talvez não seja um erro, né? Eu gosto muito da ideia, até quem fala muito sobre isso é a Luísa Trajano, né? Ela cita muito que hoje em dia as empresas nascem muitas vezes já com todos os processos muito bem definidos, muito bem mapeados e até correndo de forma eficiente. Né? Só que quem vende, né? Aí muitas vezes a empresa não vende. E aí você precisa começar a vender participação para fazer rodada de investimento e capitalizar o negócio. Quando você vai ver, no final das contas, sobrou muito pouco do negócio para os sócios fundadores. Né? Então, assim, logicamente, aquela arrancada inicial de focar em venda, né, que foi muito o que a gente fez, instintivamente, mas foi o que a gente fez. Hoje a gente olha para trás e fala assim, caramba, isso foi um erro, né? Porque eu já devia ter começado a pelo menos tatear essa questão da gestão estratégica desde o início. Só que, dentro das circunstâncias que se apresentavam naquele momento, dentro da capacidade de investimento que a gente tinha naquele momento, ter focado e apertado o start de vendas e focado em vamos fazer negócio e daqui a um tempo a gente vê o que a gente vai fazer para organizar isso aqui. Certamente foi uma decisão sob esta ótica correta. Mas, de certa maneira, em algum momento a gente entendeu, Carlos, que faltava alguma coisa. Né? O que vai colocar a gente num patamar diferenciado do mercado? E hoje você tem um cenário no mercado de turismo. Né? A gente pegou um divisor de águas muito importante, que foi a entrada das OTAs no mercado. Né? Apertando a tecla SAP aí, Online Travel Agents, né? Uhum. A gente chegou a pegar uma fase ainda no final, trabalhando em outras empresas muito, né? E no início do negócio a gente ainda chegou a pegar uma fase em que as pessoas tinham muito receio de comprar viagem na internet. Né? Um cenário completamente diferente dos dias atuais. Perfeito. Né?
não é um privilégio, entre aspas, só do nosso setor de viagens. Ele impacta hoje qualquer segmento. Não existe segmento, principalmente voltado para o varejo, que não seja impactado por negócios online. Inclusive, estamos dentro dele, você sabe bem disso, caso contrário, dificilmente estaríamos vivos, né? Perfeito. E nesse momento a gente entendeu que era importante a gente nichar. Eu sempre brinco que você tem que ter um segmento para chamar de seu, né? É difícil você ser referência em tudo. E usando aquela analogia do oceano vermelho e do oceano azul, né? Do oceano vermelho, que ele já está ali normalmente completamente ensanguentado, tamanha concorrência, tamanha competição naquele mercado, e o mercado de distribuição de viagens é um desses, né? Tem muitas empresas, só para você ter ideia, no Rio de Janeiro, há algum tempo atrás, a última vez que eu vi, você tinha mais de 1.000 agências de viagens constituídas na cidade do Rio de Janeiro. Para você ter ideia do quanto que esse mercado está invadido por empresas e pessoas de todos os portes, todos os tamanhos, todos os tipos de conhecimento, tudo mais. Então, dali vem o Turista FC com uma ideia de encontrar soluções para viagens esportivas, né? Por que viagens esportivas? E aí é uma segunda dica que eu já gostaria de deixar. Porque essa sempre foi minha paixão, né? Eu sempre gostei muito de viajar para ver esporte. Eu sempre gostei muito de orientar os meus clientes a viajar para ver esporte. Ah, eu vou estar em Barcelona tal dia. Cara, vai ver o Messi jogando, né? Agora ele não está mais lá, mas ele passou bastante tempo lá. Pô, João, mas a minha esposa não gosta de futebol. Cara, não importa. Ir no Camp Nou ver o Messi jogar não é um programa só para quem gosta de futebol, né? Vai num jogo da NBA, vai num jogo da NFL. Que eu tive a oportunidade de ir, é uma experiência única, né? A gente brinca que NBA é tão bom que até tem um jogo de basquete acontecendo. É um evento e um jogo de basquete, né? Inclusive, rola um jogo de basquete lá. É. Então você tem hoje, eu sempre cito esse exemplo, porque minha esposa, ela não é absolutamente nada ligada a esporte no dia a dia dela, muito pelo contrário, nem gosta muito, mas toda vez que a gente está viajando, hoje em dia já parte dela perguntar: pô, tem algum jogo legal pra gente ir? Tem alguma coisa? Porque é completamente diferente. O conceito, né? Aqui no Brasil, principalmente o futebol está muito ligado à paixão, né? Está muito ligado à paixão. Quando, na realidade, o conceito, principalmente para o americano, e aí eu acho que até mais forte do que para o europeu, está em entretenimento, né? Lógico que tem paixão envolvida, mas tem muito entretenimento. E aí eu percebi naquele momento que seria um caminho a ser seguido. E aí, ao longo aí do programa, a gente pode falar um pouquinho mais nisso, até para não me estender muito agora. Mas foi definitivamente uma virada de chave muitíssimo importante para a nossa história. E aí uma mágica, né, entre aspas, acontece. Porque quando você segmenta e você faz muito bem aquilo que você escolheu para segmentar, o seu nicho passa a ser não somente uma fonte de receita importante para o seu negócio, como também uma fonte importantíssima de captação para clientes para aquele outro negócio originalmente criado. Falando português claro e exemplificando. Hoje, muitos clientes que só chegam à nossa empresa pelo Turista FC, tá? Por quê? Por que uma pessoa que está em São Paulo, servido pelas melhores agências de turismo do país, mais renomadas, vão me procurar aqui no Rio de Janeiro? Porque talvez para aquele produto especificamente, para ver o Mundial de Clubes do Flamengo no Marrocos, né, que é o próximo projeto que está para vir, eu tenho o melhor produto no mercado. Então ele vai chegar à minha empresa por isso. Mas quando ele quiser ir para Disney com a família dele ou para o resort, ele tem a agência que vai atendê-lo lá. Perfeito. Só que a partir do momento que ele entra e eu consigo gerar uma experiência de encantamento nesse cliente através do nicho, através do segmento, normalmente o movimento natural é que esse cliente fique na nossa base para fazer as viagens convencionais, que foi a razão pela qual a empresa nasceu. Então, não só é uma unidade de negócio importante, mas também uma ferramenta de prospecção de novos clientes para alimentar aquele ecossistema de negócios que foi criado e que passa ali a ter uma sinergia e a se retroalimentar. Não, é bacana. Eu acho que um principal ponto que você colocou, João, assim, nessa parte inicial, é o seguinte. Ao decidir ser empreendedor, naturalmente, empreendedor mesmo, dono de negócio, naturalmente, você já vai herdar uma série de
responsabilidades que vão exigir competências que muitas vezes quem assume o papel não tem. Sim. Seja por limitação, aí não vamos entrar nesse mérito. Sim. Mas é porque você precisa fazer isso. Então, assim, o pessoal tem que estar atento que a partir do momento que cria-se um CNPJ, já é automático. Você tem que mudar, você tem que buscar uma mentalidade para saber suportar e sustentar o CNPJ. Num caminho natural de falar, eu quero ter um negócio, eu quero desenvolver uma empresa, nos momentos iniciais, como você falou, é muito comum focar em venda, porque quer captar, para chegar no segundo ponto que eu acho que é o primeiro grande desafio de qualquer empresa, seja uma startup, criar sustentação. O que é sustentação? Pagar as contas, ficar no 0 a 0 e gerar um resultado que seja o prolabore, por menor que seja, dos sócios. Por quê? Assim, ao longo dos anos em clientes que eu passei, eu já escutei muito assim, eu sou sócio de um negócio e já não boto dinheiro no bolso há 6 meses. Às vezes ele até tá botando, mas tá misturando tudo, um monte de coisa. Então, esse é um primeiro ponto. E eu acho que uma dica que você passou que é bacana é porque é o seguinte, se você voltasse um pouquinho no tempo, talvez você teria, pela experiência que adquiriu, alguns insights para poder se focar em vendas no momento inicial, mas também pegar um tempo seu para poder botar outras engrenagens ali. Claro. Tá? Mas isso aí é mentalidade mesmo, que a pessoa está muito preocupada em ver o dinheiro entrar. Na realidade, não adianta você ter o melhor setor financeiro do mundo, não adianta você ter o melhor setor de RH do mundo, não adianta você ter o melhor marketing do mundo, se você não estiver gerando venda para sustentar tudo isso. Exatamente. Então, assim, naturalmente, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, que é o comercial, cara, se você não estiver botando dinheiro para dentro, nada funciona. E uma coisa que você falou que chamou muita atenção é porque é o seguinte, em alguns casos, tá? Não vou falar muitos porque aí é uma afirmação muito pesada, mas em alguns casos que eu presenciei, isso em empresa de pequeno, de médio e grande porte, você tinha ali 2, 3, 4 negócios num só. Então, se não tiver claro o que você está fazendo e o nicho, que essa dica que você deu eu achei sensacional, você vai acabar tendo crise de identidade, Sim. Vai querer fazer um monte de coisa e não vai gerar resultado. Com certeza. Entendeu? E nesses passos iniciais é muito comum, né? Eu sempre digo que é muito importante você saber diferenciar o urgente do importante, né? O que é urgente e o que é importante. O que é urgente tem que ser resolvido agora, né? Se você agora, eventualmente, aqui bater na mesa e cortar seu dedo for um corte profundo, isso é urgente ou é importante resolver isso agora? Isso é urgente, você tem que ir para o hospital agora tomar ponto. Caso contrário, você não vai parar de perder sangue, né? Isso é urgentíssimo. Então, isso tem que ser resolvido nesse momento. O grande problema é quando a gente se acostuma a só resolver coisas urgentes. E aí você passa o dia inteiro cuidando do que é urgente e o importante vai ficando de lado. Perfeito. E acho que um outro ponto também, que nesse relato que você teve, né, a gente pode afirmar o seguinte: saber priorizar é uma técnica importantíssima. E aí é uma priorização que vai te apontar o seguinte, né? Eu costumo sempre dizer, né, que a prioridade é uma palavra singular, não é plural, né? Eu já ouvi isso algumas vezes. Muito bom. Que aí o que acontece? Você tem um monte de coisa para fazer, mas você vai saber sempre o que é a prioridade. Então, numa técnica de priorização bem feita, aí pensando em olhar para o negócio, aquelas coisas todas que você vai ter que criar critérios, né? Um critério nada mais é do que um princípio pelo qual alguma coisa é julgado. Então você vai ter o critério, então você vai ser capaz de sempre saber e distinguir urgência de importância. Isso é um ponto importante. Porque com isso, e conectando com o que você falou da questão do nicho, de entender o negócio e tal, aí a gente pode começar a pensar em estratégia. Porque você deu um exemplo muito legal de falar o seguinte: poxa, eu tenho aqui o meu nicho, naquilo que eu me desenvolvi, que eu me tornei referência no mercado. Por aqui eu consigo fazer o cliente acessar uns outros produtos que hoje, dado a minha localização, o meu tamanho, que foi, eu não consigo concorrer com grandes players. Sim. Então isso aí a gente pode dizer que isso é uma estratégia classicamente definida e bem sucedida. Hoje a gente tem dentro do grupo uma franqueadora, né, chamada Join, e eu bato muito na tecla com os franqueados em relação a isso, né? O franqueado, ele entra no negócio com a mentalidade de distribuir passagem aérea. Cara, você está abrindo um pequeno negócio, muitas vezes até constituído por um MEI. Você vai querer bater de frente com grandes grupos internacionais que fazem isso? Então, assim, óbvio que você vai vender passagem aérea. É claro que você vai vender passagem aérea. O erro não está em vender passagem aérea. O erro está em buscar clientes neste segmento. Quando você tem inúmeras oportunidades de negócio,
em nichos específicos em que há pessoas ávidas por consumir aquele determinado produto e não tem empresa que ofereça. Então, assim, sempre a pergunta que eu faço que é para começar um negócio, que problema você vai resolver? Qual o problema que o seu negócio hoje está sendo criado para resolver? Porque muita gente abre negócio pensando assim, eu estou abrindo negócio porque eu quero ganhar dinheiro. Óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas você vai ganhar seu dinheiro como? Fala a verdade aqui, se colocando na posição de consumidor. Uma empresa hoje que tenha como resolução de problema vender passagem aérea, você vai resolver o seu problema? Não vai. Por quê? Porque tem inúmeras no mercado que já fazem isso com muita competência. Agora, vou citar um exemplo real de um franqueado nosso. Você já parou para pensar se você desenvolver produtos nichados para mulheres que gostam de consumir vinho? Por quê? Porque ele percebeu que o nicho do enoturismo já estava muito explorado. Já tem muitas empresas que fazem. Cara, peraí. E se eu linkar esse nicho com produtos exclusivos para mulheres? E aí a gente cria produtos onde essas mulheres possam estar à vontade entre si e, por exemplo, ir para um spa e que tenha ali uma conexão entre o vinho, o enoturismo e o turismo de relax ali num spa. Uhum. Cara, se transformou num case sensacional. Por quê? Porque o nicho tá ali. Na realidade, ele uniu dois nichos, criou um nicho novo que eu, sinceramente, não conhecia, né? Agora, aí vem mais uma vez a mágica. Com quem que você acha que essas mesmas clientes compram as passagens aéreas delas? Com essa empresa. Com quem que você acha que essas mesmas clientes, quando querem levar a mãe, o marido, aí cada uma com a sua história de vida, os filhos, seja quem for, eu quero ir para Disney e levar meu filho e meu sobrinho. Com quem você acha que ela vai comprar? Com quem levou ela para aquela experiência maravilhosa no spa? Que ali houve ali um elo de confiança. Aonde está o erro, perdão? Aonde está o erro? Vou tentar acessar essa cliente direto para vender a Disney para ela. Cara, não vai. Não vai. Por que ela vai sair lá do Centro-Oeste para consumir em você que está no Rio ou em São Paulo? Se ela tem inúmeras agências ali, ou até online. Ou agências ótimas que fazem um excelente trabalho. Então eu tô fugindo um pouco aqui diretamente do nosso negócio para citar exemplos. Um ponto que você colocou, João, assim, eu tô pensando aqui exatamente isso. Eu vou pegar um exemplo clássico de negócio. Vamos pegar aqui, por exemplo, você tem ali um salão de beleza e você tem lá o serviço de ser manicure, tá, que é um empreendimento, um serviço de consumo super conhecido para qualquer lugar. Sim. Desde a pessoa que tem o menor poder aquisitivo até o que tem maior. Então vamos pensar nisso. Aí você tem um negócio lá, só que ele tá limitado. E aí começa assim, gerar dívida, fica ali devendo dinheiro e tal. E aí, mas você tem um serviço ali que as pessoas vão consumir. Tá. Então, onde que estaria aí uma proposta de você construir uma estratégia para você virar o jogo? É o que você falou. Eu vou encontrar um nicho, eu vou fazer diferencial. Não vou fazer mais do mesmo, mas vou ter um diferencial que eu vou escolher, um caminho a seguir. E ali para aquele diferencial vai chegar cliente. Quando você está vendo, os teus clientes estão consumindo outros serviços teus e vai te ajudar a virar o jogo. Porque às vezes o pessoal fala assim, eu já vi também muito isso. Isso é uma característica mais de pequena empresa. Eu não posso mexer no meu preço, porque senão eu não vou vender. Vende. Mas aí é que tá. Quando você tem essa conexão de confiança por aquilo que você está ofertando, seja produto ou serviço, eu costumo dizer que o preço que você botar, vão comprar. Quem vai determinar o preço é o mercado, né? O preço tem que parecer justo. Né? Sim, também a gente não vai partir aqui do princípio que você pode triplicar o preço. Não. Eu entendo. Claro, existe assim regras do jogo pro negócio. Talvez se você triplicar a entrega de valor, não tem problema você triplicar o preço. Talvez tenha desde que justifique o que está por detrás dos bastidores. Né? Exatamente. Bacana. Essa questão de formação de preço, para mim, é muito... Eu entendo da seguinte forma. Primeiro, o preço tem que parecer justo para o cliente. Né? Se não parecer justo, ele não vai comprar. Tá? Por mais ou menos valor que você esteja entregando, o preço tem que parecer justo para o cliente. Né? E depois, como a gente disse, não adianta você querer pura e simplesmente, vou cobrar 3 vezes mais caro porque eu sou o melhor. Tudo bem, mas você é o melhor por quê? Você está entregando o quê de diferente? Né? Então,
entregue efetivamente coisas diferentes para o cliente enxergar valor e para fazer com que aquele preço pareça justo. Só que normalmente, e aí eu falo isso com muita propriedade, porque eu passei por isso por muitos anos, o problema é o contrário, é o que você falou. O empreendedor que está começando, ele tem medo de cobrar. Porque ele acha que se ele aumentar um pouco, mesmo que ele esteja entregando mais valor, o cliente não vai pagar e ele vai perder. Tá? E aí a gente entra numa outra questão estratégica, né? Que é, se você está focando em nichos que o ponto principal para o consumo daquele cliente é o preço, ok. Só tem duas formas de você se diferenciar, Guto. Ou por preço ou por qualidade. Você não conheço outra forma. Isso é muito interessante, porque... Tá? E aí, olha só como é que as coisas puxam. Só para a gente encerrar o primeiro bloco, é o seguinte. A gente está falando de negócio. Então, assim, pessoal, é uma dica. Precisa conhecer do negócio. Sim. Até porque a gente tem relatos de pessoas que se aventuraram em terras desconhecidas e não tiveram sucesso. Sim. Então, você até pode não conhecer o negócio, mas antes de embarcar... E hoje, eu digo o seguinte, né? Hoje o acesso que a gente tem à informação é muito mais simples acessar conhecimento do que era 10, 20 anos atrás, sem 30. sombra de dúvida. Tu vai falar assim, eu quero fazer um curso de mineração. Era uma coisa caríssima. Sim. Inimaginável. O cara vai fazer uma mineradora. Pô, não dá. Mas hoje em dia, gente, assim, conheça o seu negócio, entenda de mercado, porque assim, para formar a concepção, né? E eu costumo sempre dizer o seguinte, pra gente poder fechar e ir pro bloco 2. Por que eu, né, sou um cara meio resistente quando vem falar de plano estratégico? Aí você vai construir ele um plano de negócio. Aí vai fazer um monte de coisa, mas depois você encosta ele na gaveta e vai pro dia a dia, porque o dia a dia vai te engolir. Mas você esqueceu ele. Não, você tem que ter algo que você vai ficar ali diariamente olhando para ele, sim, atualizando, para não esquecer quem você é, onde você quer chegar e o que você tem que fazer para atingir um resultado. É um exercício de disciplina, né? Pura e simplesmente disciplina. Eu só queria fechar o raciocínio só para não perder o fio da meada pro próximo bloco. Só para finalizar aquela questão do preço do cliente. Perfeito, vamos lá. E pensar no seguinte, o cliente que por preço vem, por preço vai. Se o teu foco está única e exclusivamente em preço, você pode ter certeza do seguinte, se amanhã o cara da esquina cobrar R$1 a menos, ele vai. Porque ele está em você pelo preço. Se você souber disso, se criar estratégias para sempre ter o melhor preço e tua estratégia está focada nisso, ok. O grande problema é que normalmente isso acontece meio que por acaso, né? Você está ali se esvaindo para cobrar o menor preço. Muitas vezes isso faz com que você esteja perdendo dinheiro. Perfeito. Já conversei com empreendedores que o cara falava assim, cara, eu não estou entendendo por que eu estou vendendo tanto e não estou ganhando dinheiro. Perfeito. Porque você está precificando o seu produto errado. Porque sim, se você tivesse... É triste ouvir isso, né? Mas única e exclusivamente sob a ótica financeira. Se você tivesse parado em casa o dia inteiro assistindo televisão, seria melhor para você do que você tá abrindo e vendendo todo dia. Que você está perdendo dinheiro. Até porque você tem que ter uma correlação clara de entender custo para fazer, custo para entregar e valorar. Diferente do caso da pessoa que fala assim, não. Eu estou fazendo isso aqui de caso pensado porque eu vou ganhar mercado ao longo de um ano e no próximo ano eu vou ajustar isso aqui, mas eu já tenho uma base enorme para trabalhar. Ok. O grande problema é que normalmente as pessoas não sequer sabem que... Porque aí entra numa outra questão que a gente pode trabalhar depois no próximo bloco, que é confundir faturamento com lucro, etc. Beleza. Tá bom? Pessoal, estamos fechando aqui o primeiro bloco. David, solta a vinheta.